Fala galera, exercícios hoje, tá? Resolução de exercícios, cujo assunto é quadriláteros. Eu peguei aqui as questões que a gente tem, né? A primeira questão eu não vou postar para vocês aí, a gente vai conversar a respeito de. As outras eu vou postar, tá? O enunciado. Essa questão que a gente vai citar agora, ela simplesmente é uma questão de verdadeiro ou falso a respeito de quadriláteros, tá? Então, nas afirmações a seguir, marque V ou F. Primeira afirmação diz o seguinte: todo retângulo é um paralelogramo, né? O que a gente viu na aula de quadriláteros? A gente viu a definição de cada uma dessas figuras. Então, a definição de retângulo é quatro ângulos retos, lados opostos, paralelos. A definição de paralelogramo é lados opostos paralelos, só não tem um ângulo reto. Todo retângulo é paralelogramo, porque ele tem os ângulos, os lados opostos congruentes, né? Paralelos. Mas nem todo paralelogramo é retângulo. Então, nesse caso, verdadeiro, porque todo retângulo é sim um paralelogramo. Segunda afirmação: todo quadrado é retângulo. Galera, comentamos já no vídeo que eu falei sobre quadriláteros que todo quadrado é um retângulo. Por quê? Porque é a definição dele, né? A definição de retângulo é ter quatro ângulos retos. O quadrado tem, fechou, verdadeiro. Todo losango é um quadrado. Falso. Por quê? Porque a definição de losango é quatro lados iguais. A definição, né, de quadrado é quatro ângulos retos e quatro lados iguais. Então, faltou uma informação. Eu posso dizer que todo quadrado é losango? Sim. Mas que todo losango é quadrado? Não. Tá bom? Agora vem lá. Quaisquer dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares. Toma cuidado, porque se você fizer num quadrado, se você fizer num retângulo, tá? Isso vai dar certo. Mas isso não é válido, por exemplo, no trapézio, isso não é válido, né, no paralelogramo, ok? Olha só, eu vou desenhar aqui um paralelogramo. Tá aqui um paralelogramo. Ângulos opostos, né? Você vai me falar assim, professor, ó, esse aqui, como é que eu vou saber se ele não é? Eu vou te dar uma outra ideia, então, né? Ao invés de pensar nesses dois que você pensou, pensa nisso aqui. Olha só, esses dois ângulos que eles são iguais, né? Eles são iguais. Só que esses ângulos são obtusos. Esse ângulo aqui vale maior que 90, esse aqui vale maior que 90. Como é que vai dar 180 somar dois números maiores que 90? Né? Da mesma forma, os agudos também daria. É um número menor que 90, é um número menor que 90, então não vai dar. Porém, a gente pode afirmar que eles são ambos opostos no paralelogramo, são iguais. Professor, e todos eles são iguais? Não, nos paralelogramos, tá? Qual é o detalhe? Quadrado é paralelogramo, retângulo é paralelogramo, losango é paralelogramo, tá? Então eu tenho que tomar alguns cuidados com essas ideias. Porém, ele afirmou ali que dois ângulos opostos eram suplementares. Falso, né? A soma não vai dar 180. Quaisquer dois ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares. Galera, quadrilátero, todo polígono de quatro lados que a gente tenha, né? A soma dos quatro ângulos sempre vai dar 360. Né? É lógico, você pensa no quadrado, 90 mais 90 mais 90 mais 90, retângulo, 90 mais 90 mais 90. Mas todo quadrilátero que a gente tem, a soma dos ângulos internos vai dar 360. Se eu sei que esse é igual a esse e esse é igual a esse, né? Consegue imaginar que se eu pensar só nos de baixo, vai dar a metade? Metade de 360, 180. Ou seja, a soma desses dois, sim, vai dar 180. Então, esses dois ângulos são chamados de ângulos suplementares, tá bom? Próximo, em um quadrado qualquer, as diagonais são perpendiculares entre si. Falei na aula de quadriláteros que todo losango tem as diagonais perpendiculares. Falei isso para vocês. Se todo quadrado é losango, amigo, fechou, né? As diagonais são sim perpendiculares. Mostrei isso na aula para vocês. Próxima, em um retângulo qualquer, as diagonais são congruentes. Mostrei isso na aula também, né? Como que eu sei que eles são congruentes? Porque se eu tenho um retângulo, eu vou até fazer essa figura também, olha só. Se eu tenho um retângulo aqui, o que eu falei para vocês lá na aula, né? A diagonal que eu vou ter, olha só. Vou pegar essa diagonal aqui.
é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? Ela é a hipotenusa da onde aqui é o cateto, aqui é o cateto. Só que se eu fizer a outra diagonal, o que acontece? Esse cateto é igual a esse cateto é igual a ele mesmo, então tem a mesma hipotenusa. Então sim, né? As diagonais são congruentes. Por quê? Porque é a hipotenusa do mesmo triângulo retângulo. Posso dizer assim, demonstrei na aula lá para vocês, tá bom? Próximo, em um losango qualquer as diagonais são congruentes. Não, porque eu afirmar que as diagonais são congruentes, o que é congruência? Exatamente igual. É eu falar, olha, eles têm as mesmas medidas. Só que a gente sabe que as diagonais, a gente chama o quê? Diagonal maior e diagonal menor. Talvez você pense assim, mas professor, e no quadrado? Opa, no quadrado sim, mas ele é um caso muito específico, né, de losango. Quando eu falo assim, que em um losango qualquer, puxa, tem que valer para todos. Então, se não vale para todos, eu tenho diagonal maior e diagonal menor, eles não são congruentes. Falso. Próximo, em um quadrado qualquer, as diagonais são congruentes. E agora, olha só, é um caso específico do losango, onde os lados são iguais, os ângulos são iguais. Sim, as diagonais são congruentes. Como que eu posso afirmar isso? Ué, um quadrado não é um caso de retângulo com os lados iguais? Mesma explicação que eu dei nesse aqui, tá bom? Próxima. Em um retângulo qualquer, as diagonais são perpendiculares entre si. Não é, né, gente? A gente já falou sobre isso na aula também, né? Que para ser perpendicular é o losango, né? Ou o quadrado, mas o quadrado é um losango, então tá de boa. No retângulo, não. Sem essa. Próxima. Em um losango qualquer, as diagonais são perpendiculares entre si. Já mostramos isso, já desenhei na aula anterior, tá? Quando eu tenho um losango e traço as diagonais, elas são sim perpendiculares. E a última que eu tenho aqui, se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto médio, então esse paralelogramo é um losango. Verdadeiro, né? Quando ele fala que eles são perpendiculares, eu só tenho, né, dois quadriláteros onde eu tenho ali as diagonais perpendiculares, que é o quadrado e o losango. Ah, professor, o quadrado é o losango? Sim. Beleza, eu tenho essas duas possibilidades. E aí quando ele fala, né, que é no ponto médio, fechou, galera. Lembra que eu tracei as diagonais de um losango para dividir em 4 triângulos iguais, né? Eu mostrei lá o desenho, se não me engano, em algum momento, né? A hora que eu traço as diagonais ali, eu tenho exatamente o ponto médio das diagonais, é onde elas se cruzam, tá bom? Vamos para o próximo exercício, pessoal. Vamos lá resolver alguns outros exercícios. Galera, esse próximo exercício, né, da CETEPS, lá de São Paulo, fala assim, as barragens são elementos fundamentais para as usinas hidrelétricas. Ele dá esse desenho aqui, e ele dá o nome, né? Ele fala, olha, isso aqui é crista, isso aqui é talude de montante, talude de jusante, base, altura. E isso aqui já dificulta, porque ele coloca nomes nisso aqui. Porém, ele continua. O trapézio ABCD da imagem é um modelo matemático que representa um corte vertical de uma barragem. Na imagem, a crista mede 10 metros. Opa! Se ele diz que aqui é crista e ele fala que vale 10 metros, coloca 10 ao invés de crista, né? Fica mais legal dentro da matemática quando a gente coloca os números. E aí ele continua assim, a altura mede 12 metros. Opa, a altura vale 12 metros. O talude de montante, talude de montante mede 13 metros. Ele está dizendo que aqui vale 13 metros, aqui, tá bom? O talude de jusante, né? Ele fala que vale 15 metros, então isso aqui vale 15 metros. Para calcular a medida da base, podemos dividir a figura em outros polígonos, como triângulos. Assim, considere um primeiro triângulo retângulo que tem como hipotenusa o talude de montante e como cateto a altura e uma parte da base como medida x. E aí ele fala exatamente para você fazer isso aqui. Ó, se você separar isso aqui, você vai fechar um triângulo retângulo, tá? E aí ele mostra que esse valor, ele está dizendo, olha, esse valor aqui, ele já fala no enunciado, vale 5 metros, tá certo? Após aplicar o teorema de um triângulo, parar. Ele quer saber quanto vale, ele explica o seguinte, ó, eu posso fazer a mesma coisa do outro lado, quanto vale essa medida aqui, vou chamar de y, tá? Vou chamar de y porque o exercício dentro do enunciado já chamou esse aqui de x, e daí ele calculou pra gente. Vamos lá, detalhes básicos desse exercício é que o seguinte, né?
Quando eu tracei uma perpendicular aqui e uma perpendicular aqui, eu desenhei um retângulo. O básico do retângulo é, se aqui em cima vale 10, aqui embaixo também vale 10. Tá certo? Aqui vale 12, por quê? Porque se eu tracei o retângulo, né, lados opostos são congruentes. E aí eu tenho esse triângulo retângulozinho aqui. Galera, triângulo retângulo, o que a gente fala para vocês? Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa 15 ao quadrado é igual ao cateto 12 ao quadrado mais o outro cateto y ao quadrado. 15 ao quadrado vai dar 225, 12 ao quadrado vai dar 144, mais y ao quadrado. 144 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 225 menos 144 vai dar 56, 81. Y ao quadrado é igual a 81. O inverso da potência, raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 81, nosso y vale 9 metros. A gente descobriu aqui então que y vale 9 metros. Vamos ver o que ele pede pra gente, né? Ele fala assim, ó. Após aplicar o teorema de Pitágoras no segundo triângulo descrito, podemos concluir que a medida da base do trapézio em metros é... Opa, a base é do C até o D. Então, se ele quer toda essa base, 9 mais 10 mais 5. 9 mais 10 dá 19, 19 mais 5, 24 metros de base desse nosso trapézio. Tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Vou fazer um outro exercício. Vamos junto lá. Galera, exercício 32, né, lá do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, ele fala pra gente a respeito de um losango, aonde ele dá pra gente o perímetro e o valor de uma das diagonais. Eu pergunto pra você, qual é a definição que a gente tem de losango? O que é a característica de um losango? Característica de um losango é todos os lados iguais, ponto, é só essa característica. Então, se ele está dizendo para mim que esse losango tem o perímetro igual a 40 centímetros, perímetro é a soma de todos os lados são iguais, L mais L mais L mais L, né? A gente sabe que 4 vezes o lado desse nosso losango vai dar 40, logo o lado vai ser 10 centímetros. Perfeito. Agora eu vou dar uma sugestão para você, né? Vou fazer um esboço desse nosso losango. Não precisa ficar perfeito, eu só preciso ter uma ideia aqui. Esse é o losango, eu sei que o lado vale 10, então aqui vale 10, 10, 10 e 10. E ele diz pra gente, né, que uma diagonal vale 16. Deixa eu fazer uma observaçãozinha rápida para você. Se uma diagonal vale 16, ele não disse para mim se é a maior ou menor. Como é que eu vou saber em qual eu vou colocar? Você vai se perguntar, né? Puxa, professor, mas e se eu colocar na errada? Se você colocar na errada, o que vai estar errado é o teu desenho. Porém, o teu cálculo vai estar exatamente certo, tá? O outro valor da diagonal que você vai encontrar vai dar boa. Então eu vou pôr aqui as duas diagonais. Uma diagonal está aqui e a outra diagonal está aqui, tá? Qual é o detalhe básico para isso aí? É que quando eu traço as duas diagonais, eu divido o meu losango em 4 triângulos retângulos. Ó, 1, 2, 3, 4 triângulos retângulos. Se ele falou para mim que uma diagonal vale 16, e agora eu vou escolher, tá? Eu vou escolher que seja a maior 16. Quando eu traço as diagonais, as duas diagonais, elas dividem exatamente ao meio. Então, se tudo valia 16, aqui vale 8. E aqui eu não sei quanto vale, eu vou chamar de x. Ai, professor, mas não seria metade da diagonal? Sim. A outra diagonal que ele quer vai ser 2 vezes x. É melhor do que eu falar que aqui vale d sobre 2 e operar com fração, não é mesmo? Eu fujo da ideia de fração, depois eu tenho que lembrar de multiplicar por 2. Acontece que o que eu tenho aqui é um triângulo retângulo, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado dá 10 ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado que dá 8 ao quadrado, mais x ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. É igual a 8 ao quadrado, que dá 64, mais x ao quadrado. 64 está positivo, passa para o outro lado negativo. 100 menos 64, 36 é igual a x ao quadrado. Logo, x é igual a raiz quadrada de 36, x igual a
6. Se lá está em centímetros, vamos por aqui também em centímetros. Agora, a resposta dessa questão é: qual é o valor da diagonal, da outra diagonal? Então, a outra diagonal vale 2 vezes 6, que é 12 centímetros. Beleza, gente? Espero que tenha ficado bem claro aí a resolução dos exercícios, tá? Toda vez que eu tiver quadrilátero, eu preciso lembrar das características e talvez tentar decompor ela em figuras que a gente conheça, fórmula, triângulos, para a gente poder operar. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.